Bom dia pessoal, daqui PJP, dinamizador do projeto PJP Ecolution. Hoje venho-vos trazer mais uma reflexão, mais alguns motivos para pensarmos um bocado sobre determinados temas. Antes de entrarmos propriamente na reflexão que vos venho propor hoje, venho-vos mais uma vez pedir ou relembrar, se ainda não fizeram, colocarem o vosso gosto na página do Facebook, também de subscreverem o canal do YouTube, podem também e devem, diria, subscrever o blog e mais uma vez também gostaria de vos relembrar, se identificam com estas reflexões e se sentem que elas podem beneficiar outras pessoas, façam por favor também a vossa parte, ajudem o projeto, partilhem o vídeo, partilhem as mensagens com os vossos contactos ou com outras pessoas que sintam que podem também beneficiar delas. Então o tema que tenho para hoje é expectativas versus padrões, ou se quisermos valores essenciais. Quando nós pensamos nas expectativas, nomeadamente, por exemplo, quando pensamos, por exemplo, no budismo, muitas vezes as expectativas são referenciadas como sendo algo bastante negativo, no sentido em que nos colocam determinados padrões ou determinadas expectativas que nós esperamos que venham a acontecer ou que se concretizem, e depois aquilo que acontece muitas vezes na prática é que essas expectativas acabam mais tarde ou mais cedo, ou mais cedo ou mais tarde, por nos conduzir a uma certa frustração, a uma certa desilusão, porque as coisas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não correspondem a essas expectativas. Se nós tentarmos colocar isso no contexto de uma relação, essa realidade é por demais evidente, porque muitas vezes aquilo que nós esperamos da outra pessoa ou da relação é algo irreal, é algo que se situa num campo de expectativas demasiado elevadas. Esperamos uma pessoa perfeita, esperamos uma relação perfeita, e ninguém é perfeito, nem as relações são perfeitas, nem é suposto serem. Na verdade, são as imperfeições, nomeadamente as imperfeições da outra pessoa, que mais nos fazem questionar, que mais nos fazem pensar, que mais nos fazem confrontar-nos nós próprios com as dificuldades, e digamos assim, e que também nos permitem crescer, que nos permitem questionar-nos e encontrarmos estratégias no contexto de uma relação para aprendermos, para evoluirmos, para nos adaptarmos no fundo. No entanto, e é aqui que, entre aspas, aquela expressão que eu não faço a mínima ideia de qual é a origem, é aqui que a porca torce o rabo, é aqui que se coloca no fundo o grande paradoxo de hoje. O facto de nós devemos tentar não ter demasiadas expectativas, não significa que não tenhamos que ter, de certa forma, bem definido, sobretudo desde logo dentro de nós próprios, quais são os valores ou o que é para nós essencial viver ou não numa relação. Ou seja, é importante de alguma forma, e se estivermos a pensar evidentemente numa relação com outra pessoa, termos de alguma forma bem definido aquilo que são os valores realmente essenciais para nós e aquilo que esperamos ou não viver numa relação. Ocorre-me assim um exemplo muito concreto e muito prático. Imaginemos que a minha expectativa para uma relação é de alguém que esteja muito presente, é de alguém com quem eu possa partilhar de uma forma muito intensa o dia a dia. Então, evidentemente que se eu me for relacionar com alguém, por exemplo, que tem uma profissão demasiado absorvente, ou alguém que, por exemplo, que tem uma profissão que implica passar longos períodos ausente, e se é um valor essencial para mim haver essa presença e haver quase esse cotidiano partilhado, é evidente que à partida esse valor ou esse princípio não irá ser possível concretizar, ou seja, é uma espécie de uma expectativa
que inevitavelmente, ou quase inevitavelmente, irá conduzir a uma enorme frustração e a uma situação em que eu não me irei sentir realizado e feliz dentro desse relacionamento. Assim como também numa situação inversa. Se eu sou alguém que realmente, apesar de querer estar numa relação, tenho muita necessidade do meu próprio espaço individual, é muito importante para mim, ou é prioritário, simultaneamente, para além da relação, também investir na minha carreira, por exemplo, e normalmente se estiver a pensar numa carreira que implica muito investimento de tempo, se isso de facto é importante, então isso também é importante de alguma forma compatibilizar-me, ou à partida relacionar-me com alguém que tenha no fundo uma visão semelhante ao nível desse valor. Ou seja, aqui podemos falar de expectativas, ou seja, de um certo grau de expectativa, mas também, antes de tudo mais, estamos a falar daquilo que são de facto pilares ou valores essenciais para nós. Da mesma forma, e se pensarmos em questões qualitativas, isso também é muito evidente no caso das relações, em que por vezes acontece de, se eu vou para uma relação e digamos assim, e não espero nada, e há algumas teorias que no fundo que advogam isso, que é bom eu não esperar nada ou não ter expectativas. Na verdade, também no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, que é evidentemente subjetiva, também não é positivo, talvez, não creio que seja muito positivo não termos uma definição clara daquilo que esperamos de uma relação. Ou seja, se eu quero estar numa relação porque quero de facto trabalhar, quero de facto evoluir, quero ser confrontado, quero ser empurrado da minha zona de conforto, quero mergulhar a fundo nas minhas próprias sombras, naquilo que eu próprio sou, também trazer ao de cima a minha própria luz. Ou seja, se eu de alguma forma espero, ou a minha visão de um relacionamento é necessariamente de algo muito profundo, de algo muito transformador, de algo que inerentemente ou inevitavelmente terá que ser um processo intenso, à partida nunca me irei sentir feliz ou realizado com alguém que de facto não tenha essas expectativas, se assim quisermos chamar, em relação ao relacionamento, ou de alguma forma que não tenha essas visões ou esse horizonte vivencial. Nesse sentido, no fundo, em jeito de resumo, aquilo que de facto a mensagem que gostaria de transmitir, ou a partilha que vos gostaria de deixar, é que, e claro, mais uma vez volto a frisar a minha interpretação pessoal, sim, é positivo nós de facto tentarmos fazer esse trabalho de moderarmos as nossas expectativas, de talvez nos soltarmos de conceitos pré-concebidos e de ter um ideal demasiado idealizado e, se quisermos, romantizado de uma relação, mas ao mesmo tempo, mesmo fazendo esse trabalho e esse esforço no sentido de nos livrarmos ou de tentarmos ter algum distanciamento em relação a essas expectativas excessivas, ao mesmo tempo é também importante sermos honestos, desde logo com nós próprios, e termos uma clara noção, ou pelo menos uma ideia forte daquilo que realmente é importante para nós vivenciar numa relação, ou pelo contrário, aquilo que é importante para nós não vivenciar numa relação. Mais uma vez, voltando ao exemplo, se eu de facto espero uma relação transformadora, de profundidade, uma relação em que há um comprometimento muito a sério e muito profundo de ambas as pessoas, se eu evidentemente estiver numa relação, se quisermos, mais circunstancial ou baseada, se calhar não tanto nesse pressuposto de transformação, mas mais num pressuposto quase de habituação e de algum conforto simplesmente com a presença de outra pessoa, mais uma vez, se há uma diferença tão grande de perspectivas, inevitavelmente, à partida, será uma relação que está, entre aspas, condenada pelo simples facto de que nunca irá ser uma relação realmente transformadora e satisfatória para ambas as partes. Muito obrigado por terem estado aqui comigo a partilhar este momento, esta reflexão, por terem despendido o vosso tempo e a vossa energia para ver este vídeo. Mais uma vez, o apelo habitual: se tiverem de facto, se identificarem de alguma forma com esta reflexão,
agradeço imenso de se puderem encaminhar ou partilhar este vídeo com os vossos contactos e conhecidos. Entretanto, aproveito também para além deste apelo, no fundo, de ajudarem o projeto, aproveito para relembrar ou para lembrar que vou estar disponível para sessões individuais de desenvolvimento integral. Portanto, o desenvolvimento integral abarca várias áreas, desde uma análise de alguma forma vivencial individualizada, passando por Reiki, um pouco também de um certo tipo de massagem de relaxamento. Vou estar disponível no espaço de terapias em Matosinhos no dia 23 de novembro, sábado, e dia 28 de novembro, quinta-feira. De qualquer das formas, depois a agenda vai estar direitinha na página e no evento no Facebook. Para além disso, fica também este convite, esta disponibilidade, de facto, se quiserem fazer um trabalho mais pessoal, de marcarem comigo essas sessões. Para além disso, fica então mais uma vez a mensagem de qualquer esforço que possam fazer no sentido de ajudar o projeto a crescer, eu ficarei profundamente grato. Obrigado, até ao próximo vídeo, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, até breve.